Muito boa noite, estamos no ar no Prospera Rio Verde, sempre falando de coisa boa, trazendo convidados ilustres e hoje não é diferente, viu? Realmente contando a história de Rio Verde, falando de coisas que agrega para a sua vida, sempre num bate-papo descontraído, leve, tranquilo, mas que realmente vale a pena. Se eu falar para você que hoje a gente está recebendo aqui o João Carvalho, talvez muita gente que está assistindo não vai nem saber quem que é. Mas se eu falar que é o Paraná, aí muita gente conhece. A gente está recebendo aqui ele que faz parte da história do esporte de Rio Verde. Eu mesmo pensava que ele era totalmente ligado ao futsal, mas conversando com ele aqui vi que ele tem muita coisa ligada à educação física, à preparação dos jovens para o esporte. E a gente vai contar um pouquinho da história dele, falar um pouquinho sobre tudo que o Paraná fez e faz para a cidade de Rio Verde, para os jovens e para essa história que ele tem de alguns anos. Não vou falar que é muito tempo, não, Paraná, senão o povo vai pensar que você é velho. Mas já tem alguns dias. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Prospera. Boa noite, mas eu não tenho esse problema, não. Eu tenho 56 anos. Sim. E 39 de profissão. 39 anos. 39 de profissão. Eu fiz 40 agora, quando eu nasci você já estava começando a atuar na área. Eu comecei no Clube Campestre de auxiliar do Batista, o falecido João Batista. Tinha 16 para 17 anos. Que legal. Aí foi indo. Que legal. Paraná, o que te levou a essa ligação com o esporte de forma geral, o prazer de ensinar, de aprender? Porque eu falo que o esporte ele ensina e aprende a gente ensina e aprende a todo momento, né? O que te levou a essa ligação ao esporte de forma geral? Eu joguei até o último ano no Esporte Clube Rio Verde, né? Juniores na época. E aí, quando encerrou a idade, né? Queriam me profissionalizar. E eu lembro direitinho que eu falei que o supervisor chamava Teófilo e o técnico era o Luiz Dário. Aí eu falei para ele, não vou jogar bola mais não. Mas por que você não quer jogar futebol? Nós vamos fazer um contrato. Não, goleiro de 1,70 m, goleiro anão. Eu tenho senso crítico, né? Senso crítico. Não, aí eu já estava fazendo faculdade de Direito. E na realidade é assim, o Batista me deu uma oportunidade, mas a grande oportunidade da minha vida, quem deu foi a dona Zilda Martins. Eu falo que na minha vida na educação tem 3 Z. Zilda, Zaire e Zelma. Olha. Sou grato, eternamente, gratidão profunda a essas 3 pessoas que me ensinaram muito, principalmente a dona Zilda e a dona Zelma. A dona Zilda batia e assoprava, a dona Zelma só batia. Mas eu essa sou... que deve ter te ensinado mais, hein? Sem dúvida nenhuma, a dona Zelma foi um divisor de água na minha vida. Tenho certeza. Na educação. Que legal isso. E aí você começou no futebol mesmo de campo. Como jogador, Como né? jogador. E aí, jogador entre aspas, né? E aí viu que a estatura dava pro campeonato de anão, você falou, eu sou um goleiro muito alto. Na época tinha o Jorge Campos, goleiro do México, né? Eu era até exemplo dele para mim. E ele não era tão alto, né? Não, ele tinha 1,70 também. Tinha o Paulo Henrique, goleiro do Vila Nova, tinha o Edson, goleiro do Goiás. Eu falei, não quero não. Não é para mim, não. E aí eu fui estudar e trabalhar. Que legal isso. E assim, sempre, eu falo que eu sempre fui um cara muito esforçado. Eu nunca fui muito bom de escola, mas eu nunca deixei de frequentar a escola, sabe? Que legal isso. Que eu acho que eu falo isso muito para os meus alunos e para ex-alunos. Tem duas situações na sua vida. Quem tem dinheiro é seu pai, sim. Você não tem, e nunca deixe de frequentar uma escola. Nunca deixe... A educação abre portas, né, Paraná? Não tem jeito. Né? Abre e assim, sem dúvida nenhuma, eu posso falar em todos os aspectos, aqui e lá fora, né? Com certeza. Não tenho dúvidas. E como que surgiu nesse meio, depois da faculdade, que surgiu o futsal? Como que foi Não, o futsal, na realidade, surgiu no Clube Campestre. No Clube Campestre. Com 17 anos, eu era auxiliar do falecido Batista. E aí, depois o Batista saiu, eu saí um tempo, e depois veio o falecido Pierre, veio o Gansão, aí eu fixei, em 1990... eu dei forma para a escola de futsal do Clube Campestre. Em 1993, eu fui para a Associação Atlética Enxuta, em Caxias do Sul.
fazer um estágio, eu fiquei lá 15 dias e de lá eu trouxe a ideia da Associação de Pais. Que legal. Entendeu? Eu trouxe essa ideia e nós criamos essa Associação de Pais, que eu não vou citar nomes, porque senão eu posso ser falho, mas que nós tivemos uma gama de pais e dali surgiu muitos profissionais, que hoje são das várias profissões. Sim, aqui, claro. no Brasil afora e fora do Brasil. Sabe? Eu falo assim, eu tenho consciência que eu ajudei a formar muitos homens. Ah, não tenha dúvidas. A gente estava até comentando aqui antes de começar o programa e eu estava te falando isso. Não que eu seja contra, e tem muitas histórias bonitas Brasil afora, de gente muito famosa, mas uma das raízes do Prospera é justamente contar histórias, Paraná, como a sua. Eu falo que é de gente como a gente, que tem uma vida dedicada ao esporte, a desenvolvimento dos jovens, da família de forma geral, nas cidades, e que às vezes, por não ser midiático, não ser o Neymar da vida, que agora todo mundo está falando só do Neymar, né, que diz que vai voltar para o Santos, às vezes essas histórias elas se perdem e as pessoas se esquecem que muitas vezes, e muitas mesmo, eu acho que se eu provocar ele um pouquinho aqui, ele até emociona que a gente estava conversando, muitos jovens vão para um caminho reto, muitas vidas são salvas na cidade, porque a criminalidade, independente do local, independente da cidade, Rio Verde não é diferente, ela acaba existindo. E se você não tiver ali uma orientação, muitas vezes o esporte acaba sendo esse caminho para dar uma saída, né, Paraná? Para esse jovem. Eu vou linkar aqui 3 situações que você falou. Eu sou santista, né? Então eu posso falar. Apesar de eu não falar para muita gente. Você contou para pouca gente agora. Não se iluda com o Neymar no Santos. Ele é tudo jogada política. Está vindo para o Santos porque ele está abrindo portas, porque a família dele quer comprar o Santos, quer fazer uma SAF. Então ele está vindo para o Santos, que vai valorizar o Santos. Não é para ser bonzinho. Não, bonzinho. Nunca foi, bonzinho, né? Bonzinho. Não existe bonzinho. A outra situação são os vendedores de sonho, né? Eu falo assim, o meu filho foi... eu esqueci como é que chama o termo, vou falar linkado de novo. Na Palmeiras, ele fez uma peneira e ele está no radar do Palmeiras. Eu pensei, gente, o Palmeiras faz esses cata no Brasil inteirinho, sabe? Aí é os vendedores de sonho. São pais que querem vender um sonho para o filho, e na realidade não é o sonho do filho. Eu acho que o pai deveria... É primordial, e a primeira coisa, e não se discute, é a questão da escola. Isso é essencial, é primordial. E depois, se der, talvez ele consiga, vai jogar bola. Mas não se esqueça que 93% dos atletas de futebol no Brasil, isso você pode pôr no Google lá. É estatística. Ganha um salário mínimo, a média. 7% ganha acima de um salário mínimo. Aí os pais olham, meu filho não está vendendo sonho. Vale a pena? Vale. Mas primeiro, a escola. Primeiro tem que estudar. Na realidade é o seguinte, primeiro tem que ter bom comportamento em casa. Eu trabalho muito... comportamental. Eu não uso nem a palavra disciplina, é o comportamental. Comportamento mesmo. Porque hoje a criança não é frustrada, ela não é ensinada a ser frustrada. E aí, quando ela se frustra lá com os 16, 17 anos, se tornam crianças ansiosas, obesas, depressivas. Então, meu filho vai ser atleta de futebol. Espera aí, vamos fazer o seguinte. Seu filho está fazendo o básico, que é o comportamento em casa, e está indo bem na escola? Se não tiver, esquece, para. Não é assim que funciona. Eu posso falar, de novo, daqui e lá fora, porque eu morei lá fora, eu sei como é que funciona. Eu acho que isso que você falou é a mais pura verdade, e é uma reflexão forte, porque primeiro você forma cidadãos. Homens. Pessoas de bem, homens, e depois, claro que é bacana, todo mundo quer ter um filho que é um astro do futebol, mas as pessoas têm que refletir que quando você pensa com lógica,
racional você imaginar que é menos de 5% que dá certo, que chega nesse nível. A gente está falando aí num raio de milhões. Você falando agora, eu me lembro de uma pessoa aqui de Rio Verde, ex-atleta, que conta exatamente isso, um amigo inclusive, que falou isso para mim um dia, falou: Julézer, eu fiquei iludido com o futebol por 15 anos. Quando eu caí a ficha, eu estava com 35 anos de idade, eu não sabia uma profissão e eu não tinha ganhado dinheiro de nada, porque era um jogador de um salário, de ganhar 2 salários, 3 salários, rodou o Brasil no time pequeno. Você conhece mais de meia dúzia, igual eu estou falando aqui. E aí, o tanto que é importante você formar cidadãos e, mais que isso, você ensinar profissão, porque amanhã, às vezes, o jovem na ilusão, ele se esquece de um detalhe, né? Eu escutei um ex-atleta falando um negócio um dia, que é muito forte, que é assim, ó, o cara, ele aposenta pro futebol o menino, porque, meu amigo, ele tem que ter esse cuidado muito por 38 anos, ele tá jogando. Só que 38 anos ele tá um menino, só que de repente ele tá um menino com que formação, com que preparo? Quanto que isso é importante, né, Paraná? Eu posso falar 2 exemplos, claro, da cidade de Rio Verde, inclusive com nomes. Eu acho que eu joguei com um, que era o Frei, sim, que teve sucesso. Sim, entrevistei ele aqui no E o Thiago Carvalho, que é o treinador hoje da Figueirense, jogou comigo. Jogou, sim. Se na época eu juntasse todos os meninos, e o Thiago estava lá penúltimo, último. Olha. Mas por quê? E foi o que, Mas por quê? que profissionalizou. Porque ele teve uma base boa, o pai dele, que ex-atleta de futebol, ele fez a coisa certa em relação ao Thiago. E o Thiago, como é muito inteligente, passa da média. Agora tem no futsal, por exemplo, o João Jair já veio aqui também. João Jair já esteve aqui. É dirigente de esporte, mas jogador de futebol mesmo, que eu me recordo, é só esses 2 que tiveram sucesso. Agora, numa cidade de 200 e hoje não sei quantos mil habitantes. Você fala quase 250 mil habitantes hoje, né? Então, assim, hoje melhorou muito, mas se vende ainda muito sonho. Verdade. Hoje as crianças deixam de fazer um aulão, por exemplo, aos sábados, que as escolas oferecem, deixam de participar daquelas gincanas das escolas, porque tem um jogo. O que é mais importante, o jogo ou aquela interação social na escola? Lógico que a interação social na escola... O jogo é a ilusão, né? Aí vai falar assim, você é frustrado? Eu não, nunca. Sim. A vida inteira eu sempre falei as coisas, aqui nós formamos homens. Sim, claro. E o que me desiludiu um pouco de trabalhar como técnico é isso. E eu vou te falar, uma vez eu fiz uma especialização, eu escrevi um TCC, e eu falei assim, a participação dos pais na vida esportiva dos filhos, iniciação desportiva precoce. Você sabe que ano foi isso? 1995. E hoje a gente está debatendo isso. Verdade. Então essa é a iniciação 30 desportiva. anos depois. Essa é a iniciação desportiva precoce, essa coisa do pai querer que o filho compre o sonho dele, que não é o sonho do filho. Sim. Na maioria das vezes. Essa é a dificuldade, sabe? E se a gente for falar sobre isso, nós vamos ficar aqui 2 dias. Vou chamar o intervalo rapidinho, não sai daí. Quero falar justamente de iniciação esportiva, contar um pouquinho. Ele estava me contando aqui, ele já assim, como dirigente, como técnico, você já disputou uns 3 ou 4 títulos já goiano? Mais ou menos. Alguns. É rápido, daqui a pouco eu conto para vocês um pouco sobre isso. E claro, quero falar um pouco sobre essa parte de iniciação esportiva, o quanto que isso é importante para a juventude, ainda mais nos dias de hoje. Só para me dar um teaserzinho antes da gente ir para o intervalo, tem uma coisa que eu acho legal, que realmente é uma reflexão. Eu tenho 40 anos. E na minha geração, o pai e a mãe falavam assim, passa para dentro de casa. Vai tomar banho, menino, já está de noite. Hoje o pai e a mãe falam assim, menino, sai um pouquinho de dentro de casa, larga esse tablet, larga esse computador. E o quanto que o esporte é importante nesse contexto, né? Às vezes naquela época era perigoso, saía demais de casa, você tinha droga, a rua. Só que hoje, o perigoso está dentro de casa, porque você está com o mundo inteiro na sua mão, através de um programa, através de um computador. É rapidinho, não sai daí, tem muita coisa boa.
Bate-papo muito bacana com o João Carvalho, mas para os íntimos é o Paraná. A gente já está voltando. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Estamos de volta no Prospera Rio Verde, recebendo aqui o Paraná, o João Carvalho, contando um pouquinho de histórias de esporte, de iniciação esportiva, do papel, né, do Paraná, do esporte na vida de todos nós. Eu acho que isso é uma grande questão. Você sabe que eu tinha tudo para ser um cara ruim de bola e eu consegui atingir esse nível, porque eu tentei ser músico e é sério essa história. Eu tentei ser músico, invocar, cantar. Na época o Zezé estava estourado e eu gostava de cantar alto igual ele, a diferença era a afinação, sabe? E aí eu dei problema nas cordas vocais. Graças a Deus, né? Aí Deus é bom, né? Deus é bom. Aí eu falei, não, vou jogar bola. Não, vou virar o Ronaldinho agora. Só se for o joelho, que eu operei os dois, rompi ligamento. Falei, rapaz do céu, vai arrumar um serviço, vai estudar, porque senão o negócio não liga não. Mas, assim, Paraná, brincadeiras à parte, eu acho que grande parte de comportamento, de muita coisa que eu aprendi como homem foi no esporte, sabia? Eu me lembro de professores que eu tive, um deles, molequinho mesmo, mudei de Santa Helena, eu não tinha nem 10 anos de idade. Vou dar um abraço para ele sempre me manda mensagem, chama Reina Elson, lá de Santa Helena. Tudo tem nome difícil nessa Não, meio? Se não for nome difícil, não passou por nós. Juliezer, Reina Elson. Aí nós chamava ele de professor Rei. E eu lembro que o quanto que ele foi importante nessa passagem, no aprendizado de vida mesmo. A gente todo mundo, quando com 9, 10, 11 anos de idade, pensa que vai ser profissional, né? Mas ali a gente aprende coisas para a vida. E eu acho que isso é uma coisa que fica, e tenho certeza que ficou na mente de muitos e muitos alunos que passou por você, viu, Paraná? Eu vou te citar um aqui que eu falo que eu tenho gratidão também, é o Dr. Vicente Guerra, Coronel Guerra, aposentado hoje, está lá. Só, olha que o cara, um dos mais cultos que eu já conversei até hoje era o Dr. Vicente, mas eu achava bom conversar com ele. Sabe, é gratidão. Claro. Você estava falando anteriormente sobre a tela. Eu tive a oportunidade uma vez, quando eu morava fora, de fazer um curso rápido amanhã com um neurocientista alemão, e ele explicando a questão da tela. Isso é um estudo, isso não é comprovação científica. A criança, quando ela está em contato com a tela, eu explico no papel isso para os pais. A vasodilatação cerebral dela é bem devagarzinho. Quando ela fica lá 5, 10 minutos de contato com a tela, que a gente fala tela azul, né? Tela azul. A vasodilatação dela vira um furacão. E naquilo dali, ó, de novo, o pessoal depois vai entender. Isso é estudo, isso não é comprovação científica. E dá as micro lesões, sabe? Quando criança. Então, quando eu vou para um restaurante, ou quando eu vou em algum lugar comer, que tem um pai ou uma mãe de algum aluno meu, que ele está lá com o tablet ou com o celular, eles guardam o tablet ou o celular. Sabe, eu acho assim, com todo respeito, claro, tudo mudou hoje. Claro. Eu posso falar como pai, eu sou o pai de 3. E ajudei, assim, muitos pais. Eu para mim até os 6, 7, 8 anos é tela zero. Assim, zero assim, 1 hora por semana, isso. Não tem necessidade. Depois eu acho que vai ficando difícil, mas você tem que regrar, né? Eu acho que é o papel dos pais. E outra coisa, é uma dica que eu dou, gente, para quem está ouvindo o programa aí. Não fui aluno do Paraná, infelizmente eu não tive esse privilégio.
Apesar que tem um pouco que fala mal disso aí, viu? Tem. Brincadeiras à parte. Mas fala, mas gosta. Exatamente isso que eu ia falar. Brincadeiras à parte. Os que não gostam, os que não gostam, assim, não gostam mesmo, mas nunca me falaram. Nunca te contou também, não. É. Mas brincadeiras à parte, gente, é porque o esporte, a movimentação do corpo, isso é algo que eleva sua mente, eleva seu físico, sua coordenação motora. Então, o desenvolvimento que o esporte traz é algo que você carrega para sua vida inteira. Você não tenha dúvidas. Tem gente que brinca. Esses dias um amigo falou para mim, rapaz, mas esse negócio seu de violão e bola só te deu prejuízo. Quem te contou isso? Coordenação motora, a capacidade cognitiva que eu tenho hoje, apesar de ter estudado muito, mas eu tenho certeza que tanto o esporte quanto a música me trouxe. Então, leve isso para o seu filho, tira ele. O que você falou, Paraná, eu concordo com você plenamente. Tira ele um pouco dessas telas, dá para ele outros prazeres, né? Porque senão você fica tão iludido com aquilo que você não descobre o prazer de ganhar um jogo, de disputar um campeonato. Por mais que na prática aquilo não vale nada, mas aquilo você traz memórias afetivas para uma vida inteira daquela criança e para o desenvolvimento dela, né, Paraná? Não tem jeito. É mais barato do que comprar Ritalina. Bem mais barato. Bem mais barato. E bem mais saudável também. Bem mais saudável. Meu filho não consegue se concentrar. Por quê? Porque eu não sei. Você leva lá no Paraná. Aí chega lá, a gente tem igual eu estava te falando anteriormente, eu e as meninas, a Ana Paula, a Isa, a Gabriela e a Carol, nós temos um processo de avaliação das crianças que a gente faz essa avaliação em loco, né? E a gente vê uma coisa que, eu falo assim, são crianças desorganizadas socialmente. Aquelas crianças que só correm e choram. Eu tenho uma mãe, né? Ela não ia no shopping com o filho, porque o filho não conseguia só andar do lado dela, ele só corria. Mas por quê? Eu parei, mas você parou por quê? Porque ele só corre, aí você não pega na mão dele. Se eu pego na mão dele, ele chora. Ele vai chorar a primeira, vai chorar a segunda, vai chorar a terceira, depois ele não chora mais. Está faltando também um pouquinho de paciência. Eu vou te contar um caso aqui, inclusive de um amigo nosso em comum. Eu fico passando dicas de filme, que eu sou, como é que chama? Filmólatra? Não, e eu vou te falar, pode passar, porque até eu quero, porque você sabe que é uma das formas de aprender se divertindo, né? Usar tudo bem bom. Eu fui passar, ele falou assim, ô João, meu filho amado, me ligou? Eu não gosto de filme. Por que o senhor não gosta de filme? Porque quando eu era criança, meu pai e minha mãe... Deu uma vontade de entregar agora, não vou entregar, não, só não dá problema. Meu pai e minha mãe iam na 100% vídeo e pegava lá 4, 5 fitas e passava o final de semana inteiro vendo filme, trancado, e eu lá fora. Olha para você ver, falou isso para mim semana passada. E eu falo também para os pais, que dia que é o dia de vocês? Como assim? Que dia que vocês dois saem? Como? Só de vocês. É difícil para nós, que a gente tem 2 filhos, está pequeno. Não, olha, tem babá de aluguel, tem casa de vó, tem casa de tia, e tem uma semana para você se organizar. O pai e a mãe precisam de um horário para os dois. Verdade. Sabe, a manutenção do casamento a conduta dos filhos está muito ligada ao relacionamento dos dois. Não tenho dúvidas, né? É o espelho, né? E aí falar, o Paraná é muito radical. Não sou. Eu sou pai, trabalho com criança há muito tempo, eu tive experiência de 9 anos lá fora. Todas as vezes que eu vou visitar meus filhos, sobra um espacinho, eu visito onde eu trabalhei. E é desse jeito que funciona. Onde eu morei, criança até os 8 anos, não usa celular, raramente assiste televisão. E você sabe qual que é a regra do país para as crianças? É assim, choveu, vai para fora. Mas vai molhar. Não, você vai molhar se tiver com a capa de chuva errada. Está nevando? Pode ir. Está muito frio se tiver com o casaco errado. Olha. Entendeu? Vai aprendendo, né? E é daí que nós trabalhamos em cima de 3 vertentes, Juliezer. Falei certo, não falei? Sim. É com Z. 3 vertentes? Não, Juliezer. Juliezer. 3 vertentes. A gente trabalha com conflito, frustração e inércia. A gente ensina as crianças a sair da inércia. Sai, vai ter que sair. Sim.
A gente ensina elas a resolver os conflitos internos dela, interno e externo, Claro, que a maioria dos conflitos das crianças é interno. verdade. E a gente frustra ela. Nós vamos fazer uma atividade. A atividade está gostosa, prazerosa, muda. Põe uma chata. Legal. Por isso que os pais vêm, vai fazer uma aula experimental. Não tem aula experimental. Já vamos para Por que não tem aula experimental? Porque eu posso dar uma aula bem legal, ele gostar e depois será falsidade minha. Então a aula tem aula boa e aula ruim. E eu acho que isso faz parte do desenvolvimento também de qualquer jovem. Perfeito. Porque é só coisa boa que a vida vai trazer? Não, gente, pelo amor de Deus. É só prazer? É só legalzinho? Não é assim que a vida funciona. Eu acho que... eu queria até falar isso com você. Essa parte assim de métodos, principalmente para treinar o jovem, isso tem evoluído muito, né, Paraná? Isso que você está falando para mim é um pouco disso, né? De trazer método e mostrar, acho que coisas da vida para o jovem, né? Quer ver o negócio que nós fizemos esses dias atrás, ano passado? Eu comprei um saco de milho. E as crianças tinham que descascar o milho, porque daí vai trabalhar o sensorial. Legal. Porque nem toda criança gosta de pegar em palha de milho. Mas aí como é que nós convencemos ela? Nós cascamos uma, limpamos a boneca do milho, né? Olha. E aí a gente ensinou isso aqui, quando eu era pequeno, chamava de boneca do milho. Sim. Limpa e fala assim, agora você vai levar isso daqui para casa para cozinhar. Depois você manda uma foto, pede para a mamãe mandar uma foto. Você está trabalhando sensorial, você está resolvendo os conflitos internos dela, porque ela não queria, mas ela vai ter que fazer. Sim. E você está frustrando ela, por quê? Porque não é uma atividade prazerosa inicial. Depois a atividade se torna prazerosa. É verdade. Quer ver? Eu vou te falar. É igual... Sim, a base, né? Eu estava te falando anteriormente. É igual hoje. Coloca as crianças para jogar bola e a criança vai dar passe, vai dar chute. Sim. Como é que eu fazia isso antigamente? Eu não faço mais. Sim. O tempo e a escola ensina a gente a fazer, utilizar outros sistemas. Como é que eu vou ensinar uma criança a chutar se ela não consegue andar direito? Como é que eu vou ensinar? Começa pelo básico, né? Como é que eu vou ensinar uma criança a dar um passe? Sim. Perfeito. Se ela não consegue pular? Verdade. Concorda comigo? Concordo plenamente. Como é que aí a criança vai analisar ela tem uma disfunção de andada, ela tem uma questão de joelho e ela tem a parte hipotônica dela, que é essa cadeia muscular posterior fraca. É verdade. E se a hipotonia é fraca, a criança não escreve nem direito. Sim. A caligrafia dela... Olha, quanto que tem conexão, né? Sim, mas lógico, o corpo nosso é uma cadeia muscular. Sim, sim. Tudo interligado, não tem jeito. E aí, assim, vai ensinar, meu filho tem a letra feia, não melhora a caderno de caligrafia. Não, o seu filho está com fraqueza muscular posterior. E como é que eu corrijo isso? Faz o seguinte, 3 vezes por semana, vai na areia, andar na areia com ele. Vai brincar de pular corda. Não é? É facinho. Para fortalecer. Ué. Pega uma bacia d'água, coloca a bacia d'água e coloca eles dentro dessa bacia d'água, você não tem condições de ir numa piscina, para ele ficar pulando dentro dessa bacia d'água. Pega um colchão velho, coloca na sala e pede, e as crianças vão brincar em cima do colchão velho, televisão desligada, pelo amor de Deus. Você entendeu? Não é tão difícil. Eu não preciso levar para... eu não preciso levar lá para fazer aula com o Paraná, ou para fazer aula. Não. Você pode fazer em casa. Depende muito da coragem. Se teve coragem para fazer o filho, você tem que ter coragem também para educar. Aí o pessoal do Paraná é muito bravo. Não sou. É realidade. Mas é verdade, né? É verdade, ué. Deixa eu chamar um intervalo rapidinho. Muito bom esse bate-papo. A gente falou que ia falar do que você participou, principalmente do futsal goiano. A gente acabou não falando nesse bloco. Próximo bloco, a gente vai falar um pouco disso e tem um desafio para você. Diz que você é brabo, eu quero te desafiar. Bravo. Tem um... Gente, eu brinco com ele pela liberdade, tá? A gente já se encontra muitas vezes, principalmente lá no clube campestre. Então a gente tem essa liberdade de brincar. Mas o Paraná tem uma história realmente muito bonita no esporte de Rio Verde de forma geral. E não só de Rio Verde, mas do estado e do país inteiro. Nós temos um quadro aqui que chama De Frente com a Verdade. Já vai preparando aí que o negócio é punk. Bora. Rapidinho, a gente já tá de volta, não sai daí, tá bom? No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas.
Café Rio Verde. É mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde. Há 65 anos, na mesa dos goianos. Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Estamos de volta no Prospera Rio Verde, com o Danilo fazendo gracinha aqui no meu ouvido, mas estamos de volta falando desse bate-papo de altíssimo nível aqui com o Paraná, sobre a educação infantil, sobre o impacto do esporte na vida das pessoas, o quanto que isso pode agregar para a vida de qualquer pessoa, você não tenha dúvidas disso. Ó, e a gente tem uma surpresa legal aqui para você. A gente tem 2 depoimentos de inúmeros que a gente podia trazer aqui. Talvez a gente foi até injusto, porque é difícil de selecionar, mas a gente, junto com a produção, conseguiu trazer 2 pequenas histórias aí de pessoas que, de alguma maneira, passou e que é grato por ter tido você como professor, como treinador, como amigo. E a gente queria rodar esses depoimentos aí. Roda para nós aí, produção. Fala, João Paraná. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Eu tô passando aqui para te agradecer, né? Porque assim como várias pessoas aqui em Rio Verde, né, no estado de Goiás, se nos transformamos nos profissionais que somos, nas pessoas que somos. Primeiramente, a gente agradece a Deus, aos nossos pais, e você tem uma participação fundamental nisso. Né? Você nos ensinou valores através do esporte, valores esses que até hoje eu carrego comigo e transfiro para os meus alunos, eu transfiro para as pessoas ao meu redor. Tá? Fica aqui a minha gratidão por tudo que você representou e representa na minha vida, né? A gente costuma falar que você nunca para de ensinar a gente, né? Mesmo depois de tantos anos fora das quadras, você ainda continua nos ensinando muita coisa, tá? Forte abraço, tamo junto. Aquele abraço, viu? É isso, Thiago, você conhece esse menino? Tiagão. Pequenininho, né? Eu fui muito amigo do pai dele, o Bocoadi. É verdade. O pai dele trabalhava no clube, né? E o Tiagão, ele poderia ter muita raiva de mim, porque eu encerrei a carreira dele. Eu falei para ele, Tiagão, pode parar, não dá mais não, filho, vai estudar. E tanto que hoje é um professor, né? Tá, ele é o gestor agora da escola de futsal do no Clube Campestre. Esses dias eu falei para ele, a gente sentou, ele sentou assim, a gente foi conversar, né? E eu falei para ele, não muda a sua essência não, o dia que você mudar a sua essência, você deixa de ser o Thiago. Verdade, verdade. É só precisa cuidar mais da saúde, né? Cada vez mais. Ele esteve aqui, inclusive, participou do Prospera. Eu vi. Falou muito, bate-papo muito bacana. Tiagão é bom de papo, né? Um cara bom. Eu falei para ele. Você não sabe dessa história, talvez você assistiu o programa, você deve ter visto, mas eu estudei com ele. E eu brinco e falo que ele tem 2 títulos na vida, né? O que eu dei para ele na interclasse e o de eleitor. Nada, o Thiagão já foi campeão goiano. Ele foi campeão goiano como atleta meu, mas ele era o 4º goleiro. Era. Um abraço, Thiagão. Obrigado aí, viu? E tem uma outra participação aí de um cara que eu acho que você também conhece ele. Vamos ver se você conhece aquele ali. Fala, João. Aqui é seu xará, João Jairo. Passando aqui para deixar uma mensagem aí de gratidão. Esse que é um segundo pai que eu tenho aí, que abriu as portas para mim. E muito feliz aí por tudo que ele tem feito aí pela nossa cidade. E pelo projeto que ele vem transformando em cada dia mais. Grande abraço, Paraná. Obrigado por tudo, viu? Você é uma pessoa sensacional. João Jairo. João Jairo, esse menino é vitorioso, viu? Na fase dele de menino, ele passou uma situação, assim, uma fase muito difícil. E eu brinco com ele. Até boletim seu eu assinei, João. Não foi só ele, não. Foram outros, né? Mas é um menino bom. Ele está lá no Sul agora. Eu esqueci o nome da equipe, Santa Catarina. Ele é gestor. Ele é o diretor de esportes de uma equipe profissional que está disputando uma primeira divisão catarinense. E olha que legal. Às vezes a gente... Às vezes nem você se dá conta disso, sabe, Paraná? Nessa correria que é a vida, eu tive a oportunidade de entrevistar o João Jairo aqui, a gente teve um bate-papo, então eu tenho o contato dele, a gente troca ideias e
E eu mandei uma mensagem para ele agora pouco antes do programa. Ele estava numa reunião lá com a direção do clube e saiu e fez questão de falar: Juliésio, eu estou gravando agora para você rodar a mensagem aqui. Então eu acho que é um pouquinho uma forma de mostrar o quanto de trabalho que você já fez aí e de quantos jovens, viu, Paraná, que já não passou aí pela sua mão, quantos não poderiam mandar um vídeo desse? Um dado que nós fizemos ano passado, eu e as meninas, eu não sei especificamente te falar, mas coisa de mais de 60% dos meus alunos hoje são filhos de ex-alunos. Olha. Então, assim, no todo, não fiz tudo errado, não. Olha. Entendeu? Com certeza. Deixa eu te falar um negócio para você. Ninguém vai levar seu filho para se transformar numa referência se não tiver agregado muito. Você não tenha dúvidas disso. Isso que você está falando aí é uma constatação de realmente uma referência positiva, porque quando o cara fala assim, peraí, eu vou levar meu filho, eu quero que ele treine, você pode saber, porque esse cara lembra de você, de um monte de história que às vezes nem você lembra. Às vezes tem isso, né? Tem uma história recente, agora bem rapidinho. Um dia uma menina me procurou lá, que queria que eu desse umas aulas de alemão para ela. Aí eu pensei, eu posso arriscar. E aí eu fui fazer um intercâmbio na Alemanha. E aí eu expliquei para ela, os 15 primeiros dias é só festa, tudo é novo, tudo é felicidade. Depois começa a fase da ansiedade. Você não vai entender ninguém, você não vai saber falar o idioma. Depois você tem que sair de casa todos os dias, vai fazer aeróbico, para dar vasodilatação, para você não ficar. Olha, e aí durante uns 3 meses e meio, ela escrevia para mim, eu quero ir embora. Eu disse, não, senhora. Você avisou, né? Não, eu te avisei, você consegue. E você vai vir para cá, vai ficar a mesma coisa. Verdade. Os pais dela vão ver, eles vão entender. 15 primeiros dias aqui em Rio Verde vai ser tudo festa. A Jordana chegou, depois volta tudo ao normal. Tudo normal. Aí agora a danada pega e me escreve, está fazendo 6 meses que ela foi, ela está pensando no dia que ela voltar, porque parece que eu não quero mais voltar para o Brasil. Você entendeu como é que é? A capacidade de adaptar. Às vezes o santo de casa não faz tanto milagre. Mas se o santo de casa tem um bom relacionamento, um bom diálogo com os filhos, um diálogo claro, sincero, de pai para filho, não é de amigo não. Pai não é amigo de filho, pai é pai. E o pai dá o exemplo de pai, e desde pequeno, e desculpa quem gosta, mas não é dentro da educação positivista também não. É a educação de pai para filho. Sim. Sabe, é certo, é errado, pode, meus parabéns, você conseguiu, você é top, mas vamos melhorar. De pai para pai, sabe, eu sempre tive isso na minha cabeça, porque o meu maior amigo era meu pai. E meu pai me falava pouquinho comigo, mas as coisas que ele falava... Era a certeira. Certeira. Você entendeu como é que funciona? Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Paraná, só para a gente abordar um pouquinho, senão nós acabamos não falando, e você tem alguns títulos, principalmente ligados ao futsal goiano, como diretor, como técnico, das categorias de base, do profissional. São quantos títulos? Conta um pouquinho para nós, só para o pessoal ter uma referência de quando a gente fala do esporte, quem que é o Paraná. Às vezes, muita gente, infelizmente, ainda não conhece essa história. Eu falo isso para poucas pessoas, porque... Natural, né? Eu já fui campeão goiano 48 vezes. 48 vezes. 29 vezes como técnico do sub-7 até o profissional e 19 vezes como dirigente. Entendeu? Uau! 49 títulos. Mas isso, se você for na minha casa, sabe quantos troféus eu tenho? Medalha, aquelas placas que a gente ganha. Sim. Nenhuma. Mas a história está escrita. Não, é coisa material. Sim, sim. Eu ganhava uma medalha, eu já dava para a criança mais próxima. Eu ganhava uma placa, eu dava para sei lá, para qualquer pessoa lá. Isso não faz parte da vida, isso é coisas materiais. Verdade. A gente ficar muito ligado a coisas materiais, a gente fica pregado a algumas coisas que não... Aliás, eu acho que agora mais gente vai ficar sabendo, mas eu nunca tive interesse, por exemplo, de falar sobre isso. Verdade. E quer ver se é uma coisa... Eu tenho escrito 16 artigos. Sim, legal. Eu tenho 12 contos. Eu tenho
Agora, hoje eu estou terminando de... Eu tenho organizado e escrito 12 e-books. Isso aí ninguém sabe. Eu tô, em primeira mão, nem minha irmã, que é minha mais chegada, ela sabe disso. Olha que legal. Mas isso aí são coisas... Eu acho que a essência, o que você vai deixando, vai acontecendo naturalmente. O Prospera tem essa pegada diferente, e às vezes a gente faz o cara contar algumas coisas que ele não costuma contar muito, sabe? Mas é uma coisa para servir realmente, Paraná, de inspiração para muita gente. Para reflexões, tem muita coisa aqui que a gente falou hoje, de reflexões da criação dos filhos, de reflexões de vida mesmo, porque eu acho que é o fazer que faz a diferença. Às vezes, eu não vou nem contar a história dele inteira aqui não, mas o cara às vezes se vangloria por ter ganhado um título, mas quem fez e quem participou de tanta coisa como você participou, não precisa de ficar falando que a história conta por si só. A única vez que o Jerônimo Martins aqui em Rio Verde teve 3.100 pessoas dentro foi quando nós disputou a final do Goiano com o Goiás, em 2000. Olha que legal. Sabe, naquela época o futsal pegava fogo em Rio Verde. Isso era uma referência, né? E o dia que saiu das minhas mãos, eu estou fora. Porque tudo aqui em Rio Verde vira política. Virou política, acaba. Com todo respeito aos políticos. A minha dica aí, eu acho que o nome como o Paraná é uma minha humilde opinião, não sou do esporte, mas eu penso que um cara como o Paraná podia ser muito melhor utilizado no esporte, não só de Rio Verde, mas de Goiás, pela experiência que tem, por esses anos, pela capacidade. Aqui eu estou falando como um cara que acompanha um pouquinho do trabalho dele e sei o quanto que ele busca conhecimento, é um profissional. Fica a dica aí, eu acho que de repente, quem sabe, surge alguma coisa para agregar para a nossa cidade. Te agradeço, muito obrigado, mas eu prefiro ficar onde eu estou. Fica a dica, né? Não, a sementinha a gente joga. Já que está falando, pouca gente sabe. Por exemplo, eu fui de setembro de 2008 até setembro de 2009 o representante da Confederação Brasileira de Futebol de Salão na FIFA. Eu participei da entrega do relatório do Mundial, eu participei de reuniões lá dentro. Sim. Lá tem dentro. Uma história, né? Tá, mas isso aí são pouquíssimas pessoas que sabem. É tudo documentado, lógico. O que eu falei para você que é tudo documentado. Claro, não tem... E fiquei quase 3 anos na Universidade de Berna, disputei... Quer ver um negócio legal que eu acho que... Eu fui técnico da seleção suíça universitária no Mundial Universitário em Valência em 2010. Olha. Nós ficamos em 12º lugar. Mas a Suíça nunca... Meu time era tão ruim, que era eu, você, o Paulo Henrique, mais 2 meninos aqui. E nós conseguimos passar de fase. Então é umas coisas bem legais, mas essas coisas não... Rende... Isso aí é tipo... eu não sou não, bobagem. Eu acho que a história fala por si só, e você faz muito bem isso. Que é deixar a história por si só contar. Eu acho que é por aí. Eu te falei que eu ia te desafiar. Nós temos um quadro aqui que é o De Frente com a Verdade. E vamos provocar um pouquinho. Está preparado? Para respirar fundo? Se eu souber, eu falo. Se eu não souber... Então vamos embora. Mas vai te provocar, essa que é a ideia. Roda aí, produção, De Frente com a Verdade, com o nosso amigo Paraná. Paraná, de frente com a verdade. Quem é João Carvalho? Do Nascimento. Do Nascimento. Filho do Sorlando e da Dona Diva. Irmão da Juliana, do Roner, que faleceu, do Odamilson e do meu irmão Dirceu, vulgo Rambo. O que é o esporte para você? O esporte foi o meu sustentáculo. Eu falo que do sapatinho da minha filha até a minha casa, eu comprei tudo através do futsal. E hoje se mantém através das coisas que eu faço relacionado. Dinheiro ou respeito? Respeito. Mesmo porque eu não sou muito bom para mexer com dinheiro, não. Amor ou sucesso? Então, no amor eu não tenho dado muita sorte. Dos dois estão ligados, né? Amar o que faz. O sucesso é consequência, mas sucesso é tão fútil, na minha perspectiva. Isso é tão passageiro. Eu lembro que nós fomos campeão goiano uma vez e desfilava de carro de bombeiro na cidade. Hoje eu teria vergonha. Mas era uma coisa diferente na época. Hoje eu não faria isso de jeito nenhum. Para finalizar,
felicidade para você é? Felicidade é quando eu posso viajar e ver meus filhos. Uau, Sabe? É forte. Eu falo Claro. que eu ajudo os pais a educar os filhos deles, mas eu não posso estar perto dos meus. É por escolha minha. Mas eu sei que eu fiz a coisa certa. Claro. São 3 criaturas incríveis. Tenho certeza disso. Bárbara, Brenda e João Antônio. Assim, são... Eu falo, e muitas das coisas que eu faço, eu falo para os pais assim, olha, eu desejo a você que os seus filhos sejam igual aos meus, porque tudo que eu pude fazer para os meus eu fiz. E era brabo, hein? E junto à mãe deles, brabo, vírgula. A gente tinha, nossa casa tinha felicidade, mas também tinha regras. Ah, claro. Entendeu? E meus filhos é meu sustentar. Mas eu vou te falar que a minha mãe, Dona Diva, a minha irmã Juliana, o meu irmão Dá e o meu irmão Dirceu. Apesar de a gente ter pouco, assim, meu irmão a gente se vê pouco, meu irmão em outro estado, mas é a essência nossa e nós perdemos um irmão ano atrasado, né? Essa é a dificuldade que eu rogo a Deus todos os dias para dar um conforto para minha mãe, que não é fácil fazer o que a minha mãe fez. Tenho certeza. Paraná, a gente está com o horário estourado, mas eu quero dizer que foi uma honra te receber aqui, de verdade. A honra foi minha. Esse bate-papo, falar um pouquinho do que é o esporte, um pouquinho do trabalho que você faz, desse cara que tem muita gente que fala que é brabo, mas que eu vejo aqui um cara espetacular, de bate-papo fácil, tranquilo. E de contar, eu costumo falar que aqui a gente conta história de verdade, sabe? Histórias de pessoas que se dedicou para o que faz o seu melhor, que não tem historinha, que se o cara achar bom, achou bom. Nós fala disso, né? Se o cara achar bom, tá ótimo. Se ele não achar bom, você tá saindo leve porque você tá falando a verdade. Não tem essa dificuldade nenhuma. Eu sei disso, eu sei. Às vezes a gente é mal interpretado, né? Porque às vezes também falta um pouquinho de polidez. Mas vem de coração, vem da verdade. Eu acho que isso que conta. Obrigado, viu, meu amigo? Ó, prazer. Foi uma honra receber. Prazer foi meu. Eu que agradeço, viu? É uma honra mesmo. Gente, esse é o Prospera, sempre esse bate-papo de altíssimo nível. A gente está recebendo essa figura ilustre do esporte aqui, contando um pouquinho da história de vida dele, do impacto disso na vida das crianças e o quanto que isso pode agregar para a vida de todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês, uma semana espetacular. Até o próximo Prospera e a gente vai que vai. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo. Paraná, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tamo junto. Valeu, até mais. Valeu.